Olá, pessoal! Estamos aqui para fazer aquele vídeo maravilhoso, o vídeo que supera a angústia, o vídeo da esperança. Porque hoje é dia de analisarmos possíveis anulações e eu acho que teremos sim anulações. Eu trago já adiantando essa informação. Na prova passada foram 2 anulações. Essa prova eu acredito que teremos anulações sim. E eu vou dizer para você o contexto das anulações, trazer algumas questões, não todas, como vocês sabem. Depois da prova da OAB, né, os diversos cursos botam 20 questões que podem ser anuladas. Vou trazer algumas e citar outras. Mas o mais importante é dar o direcionamento para você que está nessa angústia, se vai para a segunda fase, se fica na primeira fase. Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. Estão prontos para o vídeo de hoje? Vamos embora! É isso aí, galera. Nós vamos analisar aqui, eu acho que separei 5 questões, tem mais questões aí que estão sendo discutidas. Vou analisar aqui as 5 mais, que eu acho com maior viabilidade, mas já adianto, não teremos 5 anulações, não teremos 4 anulações, muito dificilmente teremos 3 anulações. Eu acredito sim que existe a possibilidade de 2 anulações e vou explicar por quê. Alan, por quê? Nós tivemos uma prova com uma quantidade menor de inscritos, então tivemos menos pessoas fazendo a primeira fase, e tivemos uma prova muito extensa. Como assim? Foi um relato de diversos alunos, não só nossos alunos, mas alunos de outros preparatórios, que a prova estava cansativa, e muita gente, quando chegou no final da prova, não conseguiu terminar a prova, então chutou muita questão, deixou muita questão para marcar diretamente no gabarito, porque nem sequer leu. Isso repercute em uma reprovação maior, e esse foi o resultado da primeira fase. Esse resultado vai ter uma reprovação maior. Então, analisando esse contexto, fica favorável a uma quantidade maior de anulações. Alan, você acredita em 3 anulações? 4? Não. Eu acredito no padrão da FGV de selecionar aquelas questões que estão sendo questionadas, estão sendo impugnadas, e as 2 mais difíceis, assim, as 2 que estão mais com erros mais latentes, eles anulam. Então, no vídeo de agora, vamos analisar 5, começando aí, pode colocar na tela. Essa questão, ó, questão 2 da prova branca, ou questão 3 ou 4 das outras provas com gabarito D, certo? Essa questão, ela não tem um erro jurídico, não está errada, não está contrário à lei, certo? Ela tem um erro ortográfico, gramatical, um erro de português. Por quê? O gabarito da questão traz aqui a letra D como alternativa, certo? Qual é o posicionamento que eu quero trazer para vocês? É o seguinte: quando a gente para ler a questão de fato está correta, a letra D seria a alternativa mais viável, porém existe uma falha na elaboração do texto da alternativa. Ele coloca aqui, ó, quando do cumprimento. Qual é a questão aqui? É que essa análise de conteúdo, que é o direito do advogado, não é do cumprimento, é posterior. É isso que a gente traz, ó, no parágrafo 6º do artigo 7º do Estatuto. É garantido o direito de acompanhamento por representante da OAB e pelo profissional investigado durante a análise dos documentos e dos dispositivos de informação pertencentes a advogados apreendidos ou interceptados. Então, primeiro você apreende e intercepta, depois você faz a análise e o advogado acompanha. Então, no parágrafo 6º existe a prerrogativa para o acompanhamento da busca e apreensão, e depois, quando é feita a apreensão, o advogado vai acompanhar essa análise, que é justamente o momento da questão. E aí, quando a questão traz quando do momento do cumprimento, na língua portuguesa está falando que o advogado vai fazer essa análise enquanto o mandado estiver sendo cumprido, e não posterior ao seu cumprimento, quando for feito o momento de analisar mesmo. Quando é feito, vamos analisar o que foi apreendido, certo? Então, por esse erro de português aqui, gera uma interpretação que pode ser considerada equivocada, e por isso muita gente está querendo impugnar essa questão. Por quê? Porque se a gente considerar a letra D como equivocada,
não haverá nenhuma outra alternativa passível de substituição. Então, não é hipótese de retificação de gabarito, mas anulação. Alan, você considera essa possibilidade muito forte? Olha, se fosse para fazer o correto, retirar as questões que têm erro, essa questão deveria ser anulada. Eu acho que a FGV vai anular essa questão? Não acho, certo? Eu acho que se ela for anular, ela vai anular outras questões. Então, se você errou essa questão, não necessariamente vai ser pontuado, não creia na anulação forte dessa questão. Lembrando que, se a questão é anulada e você acertou, você não perde o ponto. Se você errou, você ganha o ponto. Quando a questão é anulada, é como se ela fosse retirada da prova e todo mundo tem aquele ponto. Quem já tinha, porque já tinha acertado, ok. Quem não tinha acertado, ganhou o ponto. Se houver retificação de gabarito, que é a questão não é anulada, a banca ela altera o gabarito, aí sim, quando você for contar, você tem que contar com um gabarito novo. E aí pode ter essa modificação de pontos. Mas aqui a gente vai falar só sobre anulações. Eu vou explicar uma possível hipótese de retificação, mas nada além disso. Vamos para a próxima questão. A próxima questão também é uma questão de ética. É a questão da prova branca, vocês veem aí. Questão 2 da verde, 3 da amarela, 4 da azul. Dá o gabarito com o C. Essa questão aqui também não considera uma questão com uma grande força para anulação. Por quê? Porque não existe no artigo 45 do Código de Ética e Disciplina a possibilidade explícita de fazer um evento com finalidade de publicidade de suas atividades profissionais. É possível fazer evento científico e cultural. Ó. Se a gente pegar o artigo 45, ele diz, ó, você pode fazer como forma de publicidade o patrocínio de evento ou publicação de caráter científico ou cultural e que leve à circulação a clientes e interessados do meio jurídico. Então, ficou aqui uma situação um pouco, né, assim, esse congresso, qual é a finalidade? Ele é cultural e científico, mas objetivando a publicidade? Ou é só um congresso de publicidade do advogado? É um congresso em que o escritório, por exemplo, vai mostrar suas atividades, o que é que ele faz, quais são suas soluções? Ou é um congresso científico-cultural, mas que o objetivo dele é, dentro desse evento, divulgar o serviço do escritório, que aí é possível, né? Então, nesse aspecto aí fica o debate. Qual a função do congresso? A questão disse que era só para publicidade de suas atividades profissionais. Então, parece que é um congresso em que vou reunir pessoas para divulgar o escritório. E eu não vou ter nenhum debate científico ou cultural. Então, fica o debate sobre como a gente aplica o artigo 45 nessa situação. Para mim, faltou informação sobre o que é que seria esse congresso, qual é o tema do congresso, certo? Então, sendo um congresso científico, cultural, etc., a questão C está correta, né? Não sendo talvez um congresso aí sem essa função, a questão D está correta. Qual é o problema da questão? Se falta informação, fica difícil para você, na hora da prova, tentar entender congresso de quê? Congresso de quê? Poderia ter colocado o nome do congresso, ou formato de congresso com tema. Pronto, aí você entenderia. Ah, é um tema científico. Ah, congresso da reforma tributária. Mas a finalidade desse congresso é divulgar os serviços tributários do escritório. Então, a gente vai debater a reforma tributária mostrando a atuação do escritório na área tributária. Então, eu estou fazendo a publicidade do meu serviço dentro de uma área científica, dentro da atividade científica. Aí é possível, certo? Mas, se não for assim, como é que eu vou saber? E aí, por isso eu acho que a questão ficou ambígua. Mas, de outros termos, ela está, né, seguindo mais ou menos o artigo 45 do Código de Ética e Disciplina. Por isso, não vejo com forte anulação. Onde eu vejo uma anulação forte? Quando a questão ela vai de encontro à lei. É isso que a gente viu nas provas anteriores. Quando a questão ela é contrária à lei, contrária diretamente ao direito, ela é tecnicamente, juridicamente equivocada, aí a FGV vai anula. Nessa questão de interpretação, ela não anula. Ela não precisa nem responder, ela só fala, não, a questão está correta e fica por isso mesmo. Né? Então, vamos para a próxima questão. Na próxima questão, nós temos uma questão aqui interessante. Diego deu papinha para o filho dele, questão de consumidor. E aí o filho
teve uma reação àquilo e passou mal. Ó. A questão fala sintomas de diarreia e vômito, e todo mundo sabe que isso gera responsabilidade pelo fato, não pelo vício. Certo? O vício seria, o produto está com problema, responsabilidade pelo vício. Esse problema gerou um dano, então, ó, gerou um fato, responsabilidade pelo fato, que gera a aplicação do artigo 12 e 13 do CDC. E aí a alternativa correta fala de vício, certo? Quando seria responsabilidade pelo fato. E aí o outro problema é o comerciante, nesse caso, tem responsabilidade subsidiária. Não é essa responsabilidade da letra B. Então a gente vai ver isso tanto no artigo 12 quanto no artigo 13 do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade atinge o comerciante desde que observados os hipóteses do artigo 13. Então, isso deve estar explícito na questão. Alguns professores estão defendendo a mudança do gabarito, e aí não seria hipótese de anulação, mas de retificação para a letra D. Certo? E aí a letra D, ela pode sim estar correta. O que é que eu acho que falha? É que para que a gente tenha uma responsabilidade subsidiária do comerciante, deve observar os requisitos da lei. Então, para mim, a questão letra D estaria incompleta dentro do contexto que foi narrado. Certo? Porque no contexto narrado, você sabe quem é o fabricante, você tem essas informações, então a responsabilidade é do fabricante. Só não vai ser do fabricante, possivelmente, recair no comerciante e cair em alguma das três hipóteses do artigo 13. Então, para mim, faltou a questão trazer isso na letra D para estar completa, por isso que eu defendo a anulação, até porque na anulação serve para todo mundo. Quem já ganhou, ok. Quem não ganhou, mas, por exemplo, marcou letra C, ganharia o ponto. Né? Quem marcou letra B, não vai perder, que é o que a gente quer. Beleza? Próxima questão. E aqui nós vamos para as questões de penal. Separei duas questões de penal que, a meu ver, são as questões que eu entendo que poderemos sim ter uma anulação, certo? Questão de consumidor eu acho que é possível, mas se eu fosse apostar, eu iria para essas de penal. A primeira aí, a 60 da prova branca, certo? Gabarito letra D. E a outra nós vamos ver já já. A primeira fala de um roubo, né, um furto aí de Wi-Fi. Crime de furto de Wi-Fi. Qual é o problema? Primeiro, a OAB, no seu edital, ela cobra entendimento consolidado em tribunais superiores. Aqui nós teríamos STJ, principalmente, por ser responsável pela interpretação, quase que não sai, interpretação da lei penal, certo? Lei federal. E aí nós teríamos também a possibilidade do STF em uma análise aí constitucional, mas os dois são os tribunais superiores que recairiam aqui nessa parte da interpretação do artigo 155 do Código Penal. Beleza? Qual é o ponto? O ponto é, nenhum deles tem uma interpretação consolidada que segue o gabarito D, sobre a possibilidade de ampliar o crime de furto para você, quando você pega o Wi-Fi de outra pessoa, ser considerado como furto. Não existe esse entendimento consolidado. Na verdade, inclusive o entendimento consolidado é pela não configuração do Código Penal, não configuração, perdão, do tipo penal, do crime de furto nesse caso. E aí não pode ser a letra D, que é a tida como correta. Algumas pessoas dizem, poderia ser a letra A. Mas aí qual é a questão? Alguns tribunais já vêm aplicando o artigo 183 da lei, que se eu não me engano, é 9.427, certo? Que é a lei que fala sobre crimes em telecomunicações. Que o furto de Wi-Fi não seria o furto do Código Penal, mas representaria outro tipo penal. E aí, nesse caso, não teria essa justificativa aqui, porque seria a aplicação de outro tipo penal, ok? Então, o que acontece? Essa questão, ela está equivocada. E aí, juridicamente, se você não tem uma interpretação consolidada no STJ ou no STF, dizendo a possibilidade da configuração do crime de furto, nos termos do artigo 155, parágrafo 3º, pela subtração ou uso indevido do Wi-Fi de outra pessoa, se você não tem esse entendimento consolidado, você não pode aplicar essa questão. Então, a questão está contrária de tal. Por isso que eu vejo nessa questão uma forte possibilidade
de anulação. Carimba. Carimba, que eu acho que é anulação. Certo? A outra questão de penal também. Aqui, qual é a questão? Aqui, o examinador ou a examinadora cometeu um pequeno deslize que deixa muito forte a possibilidade de anulação. O quê? Nós estamos falando aqui do crime de provocar aborto, e aí o que é que ele fala? Ele fala que a menor de idade, 13 anos, consentiu com o crime. Então, a gente teria o quê? Não o artigo 125, seria o 126. Porém, qual é o problema? Seria o artigo 126, parágrafo único. Por quê? Provocou aborto com consentimento da vítima, da mãe, da gestante, certo? Só que esse consentimento, ele foi obtido mediante uma pessoa que não tinha condições de dar o consentimento. Aí nós vamos aqui, ó. Provocar o aborto sem um consentimento, artigo 125. Mas a questão fala que houve o consentimento, que vai para o 126. Porém, olha só, se a gestante não é maior de 14 anos, aplica-se a pena do 125. Porém, o tipo penal é qual? 126, parágrafo único. Esse é o tipo penal. Ele vai responder pelo 126, parágrafo único, na pena do 125. Esse é o ponto. A questão traz o quê? A questão traz que ele responde pelo 125. Negativo. Ele responde pelo 126, parágrafo único. Se ele responde pelo 126, se a gente tiver, vamos interpretar, dando uma chance para a banca, tirar o parágrafo único, permitir o 126, a gente tiraria letra A e letra B. O gabarito foi B, já está, ó, fora. Certo? E aqui nós poderíamos ter a letra C ou a letra D. Por quê? Porque, de fato, ela vai responder pelo ato infracional análogo ao crime de aborto. É um ato infracional, certo? E aí você vai dizer, Alan, ela não será responsabilizada penalmente? Criminalmente, no Código Penal, não. Ela será responsabilizada pelo ECA. Então, a questão ficou mal elaborada. Certo? Por quê? Porque ela não vai responder nos termos do Código Penal. Ela vai responder nos termos do ECA, certo? E aí, ela será responsabilizada. Você poderia querer marcar aqui a letra C. Essa aqui não será responsabilizada penalmente. Penalmente, talvez não, mas pelo ECA. Então, você poderia, na hora da questão, também querer marcar a letra D, sendo que todas as duas já estão em início errado, porque não é o 126, é o 126, parágrafo único. Então, essa questão, você vê, é muito forte para anulação, certo? Se você errou as dessas duas de penal, você provavelmente, não vou dar a certeza, você vai ganhar 2 pontos, ok? Se você errou essas duas de penal. Então, se você tem 38, 39, errou alguma dessas questões, o interessante é você fazer o quê? Já aí ver a sua possibilidade de começar os seus estudos para a segunda fase. Procure um curso que te dê a garantia que, por exemplo, ele permita que você inicie os estudos para a segunda fase sem que você tenha a possibilidade de, não deu certo, e agora? Perdi o dinheiro. Não vá nesse curso. Vá num curso que dê a garantia de que se você começar a segunda fase e não der certo, você possa ter seu dinheiro de volta ou então usá-lo na primeira fase, certo? Espero, pessoal, que todos tenham gostado. Se vocês quiserem ter mais questões, comente aí, ó. Eu vou trazer para vocês outras questões. Estão debatendo uma questão de filosofia, estão debatendo uma outra questão de ética que fala sobre o estagiário, estão debatendo também uma questão de administrativo, salvo engano, mas são questões que eu acho que o debate vai ficar um pouco paralelo. Se a OAB e o FGV vier anular alguma dessas questões que eu não comentei aqui, maravilha, glória a Deus, certo? Para encerrar, vou deixar uma mensagem especial para você. Espero que você que está aí com 38, 39, se você está com uma questão, né, a quantidade de questão mais longe e vê que não vai ter condições de passar na anulação, tenha um pouco de tranquilidade, saiba que você fez uma boa prova, independentemente das questões que você acertou, da quantidade, certo? Analise a sua prova, veja quais questões você errou, por disciplina, como é que foi, seu desempenho, que questões você errou, que você poderia ter acertado porque você sabia a resposta, e no momento da prova você teve ali uma dificuldade de interpretação,
você não assentou, você não entendeu a questão, você não teve tempo para que você possa utilizar essa prova de domingo como uma excelente ferramenta de aprendizado para o futuro. Lembrando que, caso você tenha interesse, nós temos aqui cursos iniciando para a segunda fase, primeira fase presencial e online, certo? Dê uma conferida aí no link abaixo e deixo para você uma mensagem final, na verdade, um momento final de oração, para que Deus abençoe esse vídeo, que você compartilhe e que com ele ou sem ele, mas a partir das anulações, você que está com 38, 39, consiga sua aprovação. Eu sei o quanto é angustiante esse momento final de esperar o recurso, saber se faz ou não, se compra ou não Vadimex, se compra ou não CLT, mas no sábado antes da prova fizemos uma oração, nós sempre fazemos isso com nossos alunos. Fica aí a imagem para vocês, espero que essa energia passe para você e que dê um pouco de tranquilidade para que você possa, guiado por ele, decidir o melhor para a sua vida. Que o teu amor, Senhor, una cada um aqui, que a tua alegria, Senhor, nos inspire, que a tua paz nos envolva e que a tua coragem nos sustente. E, Senhor, eu declaro sobre essa turma a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que repouse sobre eles e sobre todo o povo de Deus espalhado pela terra agora e eternamente. Amém. Qualquer dúvida pode mandar no comentário. Forte abraço, bons estudos, que venham pelo menos 2 anulações. Pelo menos 2.